paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, este momento da escola bíblica da Igreja Pentecostal da Bênção de Deus, e hoje nós estaremos com a quinta lição, adorando a Deus em meio à calamidade. É isso, a lição que vai falar nesta noite ao teu coração, a lição 5, adorando a Deus em meio à calamidade. E no texto áureo nós temos no Salmo 136, verso 1, dizendo assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Glória seja dado o nome do Senhor. E na verdade prática, a nossa fé em Deus leva-nos a adorá-lo em meio às crises e dificuldades. Nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Jóbio e também do missionário Cícero, que é também professor da escola bíblica, para abençoar a sua vida. E hoje nós estaremos tratando sobre esta questão gloriosa de adorar a Deus em meio à calamidade, em meio às situações desta vida. Então é importante que você esteja atento, participe, chame o seu amigo, chame a sua amiga, os irmãos, para participar conosco, faça pergunta, o nosso missionário está pronto para responder suas perguntas. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, desde já nós estaremos tratando sobre questões importantes da vida do rei Josafá. O texto vai tratar sobre Josafá, e nós estaremos aqui junto ao missionário. A lição missionária, ela vai tratar aqui, e todo o povo que está aí, ela vai falar a respeito do estado que estavam as tribos de Israel, de onde decorreu, o que foi que levou a nação de Israel estar ali diante de uma situação. Então, o que era que acontecia? Qual era o quadro que se encontrava as tribos de Israel naquela época a qual Josafá estava ali assumindo o reinado? É dito que aos 35 anos de idade, que ele assume, porém havia uma situação em que estavam as tribos de Israel. Qual era a situação que estava o povo de Deus? Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A situação era um caos total, porque as 12 tribos, elas estavam divididas, Josafá estava ali no reino do sul com a tribo de Judá, e ele vem a se encontrar, já entrar no reino ou assumir o reinado, encontrando essa dificuldade. As outras 10 tribos estavam no reino do norte, onde ali a capital era Samaria, e o rei na época, nos dias de Josafá, que reinava no reino do norte, era Acabe, o marido da Jezabel, um rei que não tão perverso, olhando assim, se a gente for olhar a história de Acabe, ele não tão perverso, mas muito influenciado pela sua esposa, que era totalmente perversa. Então nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que a situação de Israel, do reino do norte, tanto o reino do sul como o reino do norte, nós vamos ver que era uma calamidade total. Nós vamos ver que existiam muitas dificuldades, tanto para um como para o outro. Porém, nós vamos ver que o maior problema que vai acontecer não começa apenas por Josafá. Não foi Josafá que criou. Nós temos que voltar um pouco e ver que tudo se começa quando o reino se divide, logo após a morte de Salomão. Quando Salomão ele morre e o seu filho Roboão assume
o lugar, né? Assume o trono. E Roboão, ele aumenta ali os impostos. As 10 tribos não gostaram muito da ideia e ali se divide, né? O reino, vou dizer assim, se divide as 12 tribos e 10 ali saem, logo após o retorno de Jeroboão, que já tinha tido uma investida contra Salomão, ele retorna e Jeroboão ali aproveita e se torna rei das 10 tribos, né? E o reino do sul fica ali com a capital em Jerusalém, com apenas Judá e outro reino. Então nós vamos ver assim, Benjamim. Vamos ver que Benjamim e Judá fica no controle do reino do sul. Mas nós vamos ver que a situação era difícil tanto num como no outro. A questão da adoração, tanto em Judá e Benjamim, no caso no reino do sul, também estava sendo interferida, né? Porque algumas influências chegaram até o reino do sul também. E não estava, se podemos dizer assim, a adoração a Deus não estava no auge, estava em falha. Porém, no reino do norte, o negócio já tinha desandado muito tempo atrás, porque diz logo quando Jeroboão ele começa a reinar, diz que ele com medo do povo voltar para Jerusalém, né, para a capital onde deveria se adorar o único e Deus vivo, diz que ele constrói ali bezerros, né, bezerro, e diz: olha, agora extraí os vossos deuses onde vocês vão adorar. Então, o reino estava dividido, ou seja, a minoria que ainda estava com Deus estava se corrompendo e as outras 10 tribos estavam totalmente corrompidas. Então eu diria que a situação era, nos dias do reinado de Josafá, era um distanciamento de Deus muito grande. Então era um afastamento dos caminhos do Senhor e dos propósitos de Deus. Aí a gente já percebe o quanto tem sido difícil para as pessoas já nesse tempo, a gente trazendo para esse tempo, onde assim como as tribos de Israel estava em uma crise real, né, uma crise real, porque os impostos de Salomão já não eram tão baixos, e Jeroboão vai ultrapassar, porque ele não aceita o conselho dos sábios, né? Então já há um problema político, né? Um problema de política, onde a administração teria o seu peso ali, aí a crise estava ali anunciada. Então, partindo desses princípios, chamando a atenção de todas as pessoas para entender o que é que vai levando as pessoas a entrarem num colapso, né, de crise, que muitas das vezes ficamos perguntando por que tanta desunião, por que tanto isso, por que... Então o sistema ele já causa esse tipo de situação, né, e que nós possamos assim desde já orar para que todos nós possamos compreender o quanto é importante mudar de trajetória. O missionário bem aqui falou a respeito de que o povo não adorava a Deus. Então, esta lição já vai demonstrando o quanto isso estava sofrendo e trazendo o sofrimento, melhor falando, para aquela geração. Então nós vamos desde já, através desse momento, orar já pelo meio, né, pelas autoridades da nossa região, pelas autoridades do nosso estado e do Brasil, para que possamos entender que um reino dividido não prevalece, né? Não prevalece. Então vamos orar em nome de Jesus. Estarei orando, abençoando desde já. Santo Deus e Pai, no nome de Jesus, meu Deus, aqui já está a inspiração, meu Deus, aonde, ó Deus, o teu servo demonstra a calamidade, a organização das tribos já havia perdido o seu sentido.
E por isso, Pai, nós clamamos, meu Deus, pelas nossas autoridades. Como a tua palavra diz, nós clamamos, meu Deus, para que as autoridades, meu Deus, perceba que existe vidas, que existe pessoas relacionadas, meu Deus, a um governo, a um rei, a um governador, a um prefeito, a um presidente, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, que é a população e eles, meu Deus, que, meu Pai, a tua palavra diz, orai por eles para que tenha paz. Então, Pai, nós oramos, meu Deus, porque para que eles governem em paz, para que assim nós tenhamos paz. Pai, nós oramos, meu Pai, e pedimos ao Senhor que trabalhe sobre as autoridades no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Então, continuando a lição, adorando a Deus em meio à calamidade, à crise, nós tratamos aqui, o missionário, sobre a divisão do reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul. O primeiro tópico que trouxe esta realidade. Então nós agora vamos tratar sobre o rei Josafá, e vamos aqui quem era o rei Josafá, né? Nós precisamos entender que o rei Josafá, ele é filho de Asa, e Asa foi um bom rei, né? Então ele provavelmente pegou a experiência do seu pai, e Asa, ele até foi tipo um auxiliar do seu pai, ele trabalhou nessa questão de estar com seu pai no governo, né? Então Josafá, ele traz essa ideia de que assim as coisas iriam mudar, as coisas iriam trazer uma mudança diferente, porque em sua idade, 35, com uma experiência que adquiriu com os seus pais, né? Isso aqui foi muito primordial naquele momento. Então é importante entender que as Escrituras Sagradas afirmam que Deus era com ele, pois andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Então lá no segundo as Crônicas 17:3 vai tratar a esse respeito que a Escritura diz sobre Josafá, né? Que Deus era com Josafá, que Deus era com ele, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja aqui o quanto o rei Josafá vem trazer essa importância para a tribo de Judá, né? Na tribo de Judá ele vai dar um caminho diferente, porque aí onde as tribos haviam sofrido, haveria uma chance de uma redenção, como aqui foi falado já sobre a adoração a Deus. Missionário, aqui no texto, no segundo ponto, né, diz assim: o cuidado de Josafá em instruir o povo de Deus. Está lá em 2 Crônicas 17, de 1 a 19. O cuidado dele, como ele tinha, né, essa importância em si, ele, ao mesmo tempo que ele tinha o cuidado de instruir, ele também, a sua instrução, havia um temor nisso. Então vamos falar um pouco, missionário, também sobre essa habilidade de Josafá. Amém. Extrema importância, né? Porque diz que a lição vai nos dizer que a partir do terceiro ano de Josafá reinando, diz que ele ordena aos sacerdotes levitas que eles fossem, né, por Judá, Benjamim, ou seja, onde ele estava ali como rei, e ensinando a lei do Senhor, né? As Escrituras Sagradas, talvez ali, por que não dizer os Pentateucos, as leis mosaicas, e ensinando ali a lei do Senhor. E isso foi por cidade, praças, isso foi de extrema importância, porque a gente vai ver o resultado disso, pastor, e os irmãos ouvintes, os irmãos Jobson aqui presente, lá na batalha,
quando a batalha é travada, né? Nós vamos tratar um pouco disso no tópico 3, mas já adiantando aqui, nós vamos ver o resultado disso, porque diz que quando os inimigos vêm, ele chama o pessoal para o jejum, a oração e a adoração. Glória a Deus. E como é que assim, hoje a gente vê, por exemplo, estamos passando pelo caos aí, e assim nós vamos ver como os governantes eles sofrem quando eles precisam adaptar as pessoas em algo, né? Por exemplo, se criar algum decreto, alguma coisa agora e jogar para a sociedade, até se adaptar, o trabalho é grande, né? A luta é grande. Mas nós vamos ver, diz que quando Josafá ouve a notícia dos inimigos que vinham contra ele, diz que ele lança isso e diz, olha, jejum, oração e adoração. E diz que o povo imediatamente ali, o texto dá a entender isso, que foi de imediata a reação do povo. Mas por quê? Por esse ensinamento, esse cuidado que Josafá teve antes, né? Isso nós trazemos para a nossa vida, né? O ensinamento, a importância de ensinarmos a palavra de Deus, isso serve para a nossa família, isso serve para nós em aprendermos. Por quê? Que no momento que as coisas começarem a andar ao contrário, imediatamente nós vamos ter uma saída, porque quando Josafá ele se preocupa com isso, nós vamos ver que lá na frente ele vai ter esse resultado. Então ele se preocupa com isso, ensinar a lei do Senhor, ensinar ao povo a obedecer a Deus, e isso é de extrema importância. Isso é claro que Josafá teve suas falhas, né? Teve seus erros. Nós vamos tratar como ele casar a sua filha, né, com seu filho com a filha de Acabe, né? Mas assim, nessa parte ele acertou, né? Então é de extrema importância isso para a nossa vida. Ele instrui, no ponto 2 vai dizer que o cuidado dele em instruir o povo foi ensinar a lei de Deus, e o resultado foi grandioso. E é interessante que ele vai aí no 3º ano do seu reinado, ele já desperta para essa questão. E interessante, não havia templo, não havia, diz que nas praças, nas ruas iam esses homens, né, levitas, sacerdotes, e iam instruir, né, o povo. E isso traz algo diferenciado quando a gente percebe que a sociedade ela precisa de instrução, ela precisa ser orientada, ela precisa ser guiada, e ele faz isso com excelência, né? Podemos dizer assim, que excelência, porque a Bíblia vai dizer que ele foi um rei bom, né? Mesmo diante da situação, ele foi um rei bom, porque ele soube preparar o povo, ele levou o povo a ter houve um grande temor, né? O povo começou realmente a inclinar o seu coração para Deus naqueles momentos. Então, diante da ameaça do inimigo, o rei Josafá buscou ao Senhor com oração e jejum. Então, dentro dessa perspectiva a qual muito se espera dos homens de Deus, das mulheres de Deus, que haja um despertar também, né, missionário? Esse despertar, às vezes a gente fica imaginando, hoje, será que o povo de Deus, diante da situação de crise real, eles estão orando mais? É preocupante, né? Estamos jejuando mais ou não, né? Eis a questão. Nós não estamos aqui dessa forma julgando, né? Porque eu aprendi que antes de julgar alguém pelo que aconteceu hoje, tente perguntar a Deus o que a pessoa que agiu de forma diferente conversou com Deus à noite, né? Às vezes as pessoas à noite elas se quebrantam, ela vai fazer uma reflexão, e talvez para o bem, né? Para a transformação. Então é esse o caminho da instrução para que possa haver uma transformação de vida. Quando a gente parte para o 3º ponto, nós vamos ver que sobre Josafá e seus inimigos.
perigosa aliança feita com Acabe, né? O missionário acabou de dar uma explanação rápida sobre Acabe, né? Todos sabem o quanto Acabe, né, era de alguma forma por influência da sua esposa, né, era um rei não muito bom, mas era necessário fazer uma aliança. E às vezes nós precisamos entender o seguinte: essa aliança foi boa até que ponto, né, missionário? Até que ponto essa aliança foi boa? Então, essa preocupação de fazer aliança, a Bíblia, a lição vai dizer que mesmo Josafá fazendo aliança com Acabe, ele foi um bom rei. Mas isso não quer dizer que Deus aprovasse, né, essa aliança em si. Porque, por exemplo, quando a gente falou da adoração, despertar para adoração, a gente também precisa frisar para os ouvintes que nós não precisamos apenas orar a Deus quando estamos precisando, necessitando, mas nós precisamos já buscar a Deus, porque aí Ele vai dar a direção sobre a quem nós devemos fazer a aliança. Missionário, alguma coisa a dizer sobre essa, né? O que podemos ver sobre esse perigo da aliança? O que trouxe? As consequências? Por que teve consequências? As consequências foram grandes, né? Porque ao Josafá ele fazer essa aliança, nós vamos ver que aí era tudo que a Jezabel queria, né? Podemos dizer, era tudo que Jezabel queria. Então, nós vamos ver aí um pé da idolatria entrando dentro de Israel, de Jerusalém agora, né? Nós vamos ver assim o reino do sul sendo ali contaminado, porque com isso, querendo ou não, houve ali uma influência, né? Houve uma influência, houve uma aproximação. A filha de Acabe possivelmente ela era uma adoradora de Baal, assim como a sua mãe, né? E agora ele traz isso para sua família, traz isso para sua casa, e aí as consequências foram grandes. Nós vamos ver isso depois. Quase Josafá perde a vida, né, por causa disso. E nós precisamos tirar um aprendizado aqui para os amados ouvintes, os irmãos que nos ouvem, os perigos da aliança com o inimigo, né? Nós precisamos nos restringir completamente de tudo aquilo que Deus desaprova, né? Nós vamos ver que Josafá ele vai bem, mas a partir dessa aliança as coisas não começam a ficar muito bem para o lado de Josafá. Algumas coisas começam a acontecer, e aí é que está a questão. Quando as pessoas usam muito, né, da brecha, né? Quando damos brecha, como damos lugar, né? A Bíblia nos ensina isso: não dê lugar ao inimigo, né? Não dê lugar ao diabo. Então isso é de extrema importância para a nossa vida. Pode ser que Josafá naquele momento ele deu um lugar ao inimigo, para que o inimigo viesse influenciar, e depois as consequências foram grandíssimas para a vida dele. E ele sofreu por causa disso. Nós vamos tirar esse aprendizado para a nossa vida, os perigos que tem de fazermos alianças com o inimigo. O povo, aquele que é de Deus, permaneça nos princípios de Deus, na vontade de Deus. E quando as pessoas elas sentem medo, né, é normal que elas orem. Josafá ele tem medo, e por isso ele vê que os inimigos são muito, né? A Bíblia, a lição e a Bíblia vai dizer que era amoníatas, edomitas e moabitas. Eles se uniram contra Judá. Então o medo fez ele fazer aliança, né? Enfrentou a ameaça e começou a temer. Mas depois que ele passa por um certo processo, no sentido, né, de que essa aliança era ruim, então o que ele faz? Ele age, ele tem uma atitude, né? Na hora do medo, ele vai o quê? Ele vai buscar a Deus, né? Ele vai agora apregoar a lição, ela clara em 2 Crônicas 23, que diz que ele vai entrar em oração e jejum para buscar a sua vitória, né? Para buscar
buscar a sua resposta. Então, a ação de Josafá agora é uma ação honrosa, né? Uma ação que desperta em nós hoje e o que nós devemos fazer, como nós devemos nos submeter à vontade de Deus e conseguir repreender qualquer casta de demônio, né? E a Bíblia até diz que certas castas de demônios só se tira com oração e jejum. Então Josafá percebe que agora, com medo, mesmo com medo, ele diz: vamos pregoar, né? Vamos orar, vamos jejuar. Então essa atitude de Josafá, ela foi muito importante, né? Naquele desespero, naquele momento, ele conseguiu despertar o povo para uma oração, e a gente sabe o quanto foi a vitória, né? A vitória foi grande. Diz que lá de repente eles escutaram barulhos de carro lá, e Josafá, é como o Senhor disse: olha, ficais parado, né? Disse a Josafá: ficais parado. Ou seja, Deus estava dizendo a Josafá: já que me buscasse, fica tranquilo, né? Descansa no Senhor. Mas isso não quer dizer que ele não continuou com medo, porém a ação dele elimina o medo, né? Não travaria o operar de Deus. Então, quando a gente vai olhar essa questão do júbilo, da transformação, e vemos que quando os exércitos inimigos se aproximaram de Jerusalém e ouviram o som dos louvores, diz as Escrituras Sagradas que eles caíram em emboscada e se destruíram uns aos outros. E nós podemos destacar aqui o segredo do cristão estar sempre orando, e o cristão tirar o seu tempo para estar jejuando. Missionário, diante dessa ação de Josafá, quais os resultados que ele recebeu de Deus? Amém. Extrema importância a gente notar, antes da gente falar sobre os resultados, essas três coisas que têm se tornado escassas na nossa geração, né? A oração, o jejum e a adoração verdadeira. Né? Porque a gente precisa, talvez seja em outro momento a gente falar sobre isso, mas assim, adoração verdadeira, isso é muito importante. E como o povo já tinha sido preparado, como nós falamos antes, isso foi toda uma nação agora, a nação prostrada diante do Senhor, né? Prostrada diante do Senhor. Isso é de extrema importância, porque no momento em que Josafá ele olha e vê o cerco, né? Aquelas nações, e eu imagino olhando para ele agora, ele dizendo, ele compara o exército dele diante do que estava, né? Ele compara o poder, né, podemos assim, entre aspas, que estava vindo contra ele, com o que ele poderia ali fazer. Então ele sabia que aquilo vinha, aquelas nações vindo contra ele, ele sabia que não havia nele possibilidade alguma de vencer, mas ele toma a decisão certa, né? Ele busca aquele que pode fazer todas as coisas. O impossível. Né? O impossível. Então, ele preenche esse vazio que ele tem, colocando quem? Deus. Né? Então, quando ele olha e diz, agora eu não posso. Vamos clamar ao Senhor. A gente vai ver até na oração dele, né? Na fala dele, ele vai expressar isso, né? Dizendo que o Senhor prometeu. Ele começa ali falando com Deus. E aí nós vamos ver o resultado grandioso, como o pastor falou. Os benefícios foram grandes, o resultado foram grande. Por quê? Primeiro, um exército que veio para destruir, de repente não precisou Josafá nem mover a espada, podemos assim dizer, né? Nem a mão. Porque diz que quando eles sobem e olham, estavam todos destruídos, né? Então isso é de extrema importância a gente parar para refletir e compreender que é por isso que a Bíblia vai nos ensinar o seguinte: diz que a peleja não é nossa, mas é do Senhor, né? Com o inimigo está um braço de carne, mas conosco está
né? O braço do Senhor, o braço forte. Então isso nós precisamos notar para a nossa vida, porque e tirar de aprendizado, todas as vezes que o inimigo vem contra a nossa vida, né? Porque o fato de nós sermos crentes não significa que os inimigos não vão se levantar, né? Josafá, podemos dizer que ele era um crente, né? Mas os inimigos vieram, consequência de alguma falha dele, pode ser, né? Pode ser consequências dos erros, mas o fato é que a ação dele buscar a Deus, dele reconhecer que só o Senhor é poderoso o suficiente para destruir ou para livrar aquele que o busca, fez ele receber essa grande vitória. Então, quando ele reconhece isso e eles buscam o Senhor, os benefícios foram grandes, porque eles olham ali e imaginam, eles ficam apenas com os despojos, né? Porque a guerra já tinha sido vencida. E o melhor, não por ele, mas o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Então, pessoal, é essa situação que nós devemos viver. E trouxe muita experiência para Josafá, porque disse que mais tarde ele lembrou que que ele foi repreendido e chamado a atenção por Deus para não se unir a Acasias, né? Ele ia se unir de novo para uma determinada luta, mas vai dizer em 1 Reis 22, 48 e 49 que Deus tinha repreendido ele, e ele começou a aprender. Ele não quis mais aliança, né? Alianças erradas. Então, assim, às vezes as pessoas dizem, fez aliança com A e B, mas essa pessoa precisa entender que se a pessoa tem Deus, ela vai aprender que Deus vai chamá-la lá na frente, ela vai aprender que ela vai ter que seguir um caminho diferente, ela vai ter que dar uns não, né, para certas alianças. Então, o objetivo da lição é tratar essa questão da situação das tribos, demonstrar quem era o rei Josafá, e por fim mostrar que no final de tudo as pessoas têm que aprender a adorar a Deus em qualquer situação, né? É importante aguçar no coração aquele desejo de adorar a Deus, estar com Deus, porque geralmente as pessoas, quando enfrentam a luta, ela enfrenta um problema, ela enfrenta uma crise, ela fica a perguntar, cadê Deus, né? Eu não estou vendo Deus na situação. E na verdade, não precisamos em si ver Deus, nós precisamos orar para que Deus possa abençoar. Amém? Missionário, conclua com as suas palavras para a gente concluir em nome de Jesus. De extrema importância, a gente gostaria de frisar 2 pontos para a gente concluir, né? Em primeiro lugar, o erro de Josafá, né? A consequência, nós vamos ver, diz que o filho dele, Jorão, ele foi um rei mau diante dos olhos do Senhor, né? Então, trazendo para nossas vidas, devemos orar a Deus para tomar as nossas escolhas, né? Para tomar a nossa decisão. Josafá sendo um bom rei, mas diz a história, você pode ler depois em 2 Reis, depois 2 Crônicas 18, 19, por aí, você vai ver que diz que Jorão vai reinar, mas ele fez o que era mal ao rei, aos olhos do Senhor, porque disse que ele vivia na casa de Acabe, porque ele, né, ele se influenciou. Então veja, Josafá poderia ter, assim como o pai dele morreu e ele seguiu 3 anos com ele, depois começou a reinar e reinou bem, ele poderia ter passado isso para os seus filhos. Mas ele, a falha dele fez com que Jorão ele fosse um mau rei, e Deus desaprovou o seu reinado também. Mas nós precisamos entender uma coisa muito importante. Eu gosto muito daquele texto onde, no capítulo 6, né, de 2 Reis, onde diz que Eliseu adivinha os conselhos dos reis, e os reis que vinham da Síria, que vinham contra Israel. E diz que
aqueles reis eles ficam ali perturbados porque parece que Eliseu estava previndo, mas diz que ele reúne o exército e vai ao acampamento onde estava Eliseu. De manhã, Eliseu, o servo de Eliseu acorda e diz: Senhor, estamos perdidos. Ah, meu senhor. Diz que ele se espanta. Diz que Eliseu disse: não se preocupe, ora, disse para que o servo dele abrisse os olhos. E quando o servo abre os olhos, disse que ao redor daquele exército que veio para matar Eliseu, estava um exército ainda maior. Glória Então, isso é de extrema importância. Então, eu finalizo, pastor, dizendo o seguinte: saiba que o maior está conosco. Amém. Né? Você que nos ouve, o maior está com você. Então, confie no poder desse Deus, acredite nele e esteja sempre nesses 3 princípios: oração, jejum e adoração. A oração porque é a conversa, a comunhão. O jejum porque é a sua purificação, né? O desprezar da sua carne. E a adoração porque ele é digno de todo louvor, de toda honra. Então, amém, está dado o recado, que Deus possa abençoar a sua vida. E na próxima lição, a 6ª lição, é uma bênção, pessoal, é sobre a saúde física e mental em tempo de crise. Então, saúde física e mental em tempo de crise. A lição que você ouviu está fechando, dizendo para você que ore, porque o impossível quem faz é Deus, né? Deus abençoe a todos vocês. Louvamos a Deus por este momento e vamos orar esse momento para a glória de Deus. O missionário encerra com a oração para a glória de Deus. A nossa missionária Joelma não pôde estar hoje aqui, mas esteja orando por ela no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por este grandioso momento. E, Senhor, eu te peço, Senhor, abençoa, meu Deus, a cada ouvinte da Rádio Arauto de Cristo, a cada irmão que estiver conectado, Senhor, a cada irmão que irá ouvir, visualizar pelo nosso canal no YouTube. Pai, que esta lição, meu Deus, venha ser um canal de bênção para abençoar vidas. Em nome de Jesus, Senhor, assim nós oramos, gratos, Senhor, por estarmos aqui também aprendendo, Senhor, um pouco mais do Senhor. Pai, continua, Senhor, a nos ensinar, porque temos certeza que o Senhor é um grande rei, é o grande mestre, e, Senhor, aprendendo do Senhor, nós iremos acertar ainda mais e vamos ter um encontro com o Senhor. Pai, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos. Uma mensagem